Duplo Expresso. Eu queria só fazer mais uma manifestação, que é o seguinte. Desde ontem, ou talvez até um pouco antes, tem havido aí nas redes sociais, aliás, antes até, vamos encaixar isso também, era um tema que eu não ia trazer aqui para o programa não. Mas no fim de semana foi disseminado em grupos do Duplo Expresso um texto atacando o Eduardo Jorge Vior, esse que a Marta do Espírito Santo chamou de pérola, e que eu concordo absolutamente, um texto falso, com falsas acusações, dizendo que ele foi um colaborador da ditadura argentina. Quando é um caso que já foi desmentido, inclusive os movimentos... Você vê como o Vior era profundamente ligado ao partido peronista, o mais perseguido durante a ditadura, como lembrou aqui hoje o Beto Almeida lembrou disso, que as vítimas foram todas do peronismo, e o Eduardo Jorge Vior é profundamente ligado, e esse próprio, o movimento do partido, movimentos sociais, pessoas ligadas à busca por vítimas e de incriminação dos torturadores argentinos, todos esses já falaram que não tem nada a ver essa história. Surgiu quando o Eduardo Jorge Vior voltou para a Argentina no ano, salvo engano, de 2005. E aí o pessoal começou, o pessoal lá da academia que não queria abrir espaço para ele, dadas as credenciais com que ele veio, né, fez aí mestrado, doutorado, pós-doutorado em universidades prestigiosas da Europa, vieram com essa história, pessoas de direita, disseminando essa história, mas que usaram a militância de esquerda para dizer, olha aí, né, e demonizá-lo como se tivesse sido um colaborador. Isso está muito bem explicado. Se você for lá no meu Twitter e colocar, buscar Vior e o meu nome, você vai achar um thread, né, uma tripa daquela, e com o meu áudio explicando isso, e também vai encontrar um link do blog do próprio Eduardo Jorge Vior, cheio de documentação, com tudo mostrando como é mentira isso. Acho que a postagem dele é de 2011 ou 2012, salvo engano, porque usaram isso, inclusive, para tirá-lo das universidades que ele dava aula, isolá-lo, enfim, uma coisa terrível, uma perseguição terrível, muito semelhante com o que o Luiz Nassif e o Paulo Pimenta fizeram comigo no ano passado, aquelas calúnias. E você, depois que você dissemina isso, e aí, nesse fim de semana, começou a rolar de novo um link numa matéria do Sul 21, que é profundamente ligado a quem? Ao PT do Rio Grande do Sul. Quem é o manda-chuva no PT do Rio Grande do Sul? Paulo Pimenta, esse aí que está dizendo que essa farsa é lei Cancelier. Então, à luz disso, começaram a disseminar esse artigo do Sul 21 de 2011. O Eduardo Jorge Vior já tinha mandado há anos toda a documentação pedindo para retirarem essa calúnia do ar. O Sul 21 não responde, né? Não vai responder, porque aquilo é para ficar plantado mesmo. E começaram a usar no fim de semana o Eduardo Jorge Vior para nos atacar. Começaram a disseminar essa notícia sem verificar, sem checar antes, dizendo, colaborador da ditadura argentina é comentarista do Duplo Expresso. Você vê que é uma coisa articulada. Isso veio no fim de semana. A gente matou essa questão ali imediatamente. Eu não ia comentar aqui, porque isso dá voz à calúnia em alguma medida, mas de qualquer forma, como eu falei, se você estiver interessado de fato, de boa fé, você vai lá no meu Twitter, coloca Vior, buscando Rômulo Maia Vior, você vai achar toda a documentação que ele reuniu, assim como eu reuni aquela documentação no ano passado, até com um documento da ONU, dizendo que Nassif me caluniava. A dele tem mais documento ainda, se você for olhar. Mas isso mostra. E aí, agora, ao longo da semana, estão nos atacando através do Rubem Gonzalez, dizendo que o Rubem Gonzalez é um fascista, que tem um fascista que comenta aqui no Duplo Expresso, e estão usando para isso uma fala dele descontextualizada, como já usaram antes. Usaram uma fala dele crítica antes ao Nildorix, na semana anterior. Aliás, esse foi o primeiro movimento. Aí agora usaram uma fala descontextualizada dele falando do Witzel, que ele acha que o Witzel tem uma perspectiva na política. E é preciso ver, ele está falando ali como analista, e não como torcedor. Ele não disse que ele quer o Witzel. O que o Rubem Gonzalez falou, eu imagino ali, eu não vi todo o diálogo, mas como eu conheço, converso com ele e vejo que ele fala aqui publicamente no programa, o que ele está falando é que a farsa que foi a eleição no ano passado usando o tema corrupção se esgotou. Então, eles precisam vir com uma nova bandeira diversionista para não falar da destruição do Brasil e dos direitos. O Rubem Gonzalez, na opinião dele de analista, é a aposta que ele está fazendo, e sobre isso, você que está me vendo pode cobrá-lo, é que o tema vai ser segurança pública. Vão começar, o Piero estava falando na terça-feira, a história, rebelião do PCC, salve geral, e não sei o que e tal, e PT associado ao PCC, estão construindo esse caldo da violência e tal, e você sabe como isso é muito fácil de trabalhar na opinião pública. Quando eles quiseram fazer o esquenta para a intervenção militar do ano passado do Rio de Janeiro, a Globo criou do nada, começou a transmitir roubo, invasão, saque em supermercado, no Zona Sul, no Delhi, no Zona Sul Delhi, no Leblon, um dos mais chiques, onde eu ia comprar as delicatessen, coisas importadas, dizendo que teve um saque, um arrastão lá dentro, tal, onde as madames aí da mais alta elite da Zona Sul do Rio compram seus artigos importados, suas geleias, seus queijos brie, etc, etc. Por favor, né? Mas, assim, sem câmeras, as câmeras estavam desligadas, ninguém conseguiu ver na hora. Uma coisa esquisita, né? E aí conseguiram criar realmente a sensação de segurança. Isso e há um
há um primado, né, em psicologia, e se aplica em alguma medida a RH, que é o seguinte, que é percepção é realidade. Percepção é realidade. Então quem fala aquela história não é contra fatos, não argumentos, não conhece a psicologia humana e as falhas da psicologia humana. Então, se você constrói a percepção de que está a violência como aumentou, precisamos dar uma resposta a isso, não adianta você sacudir estatística, como veio gente querer sacudir na época da intervenção federal, falando, não, mas não aumentou, não, na verdade até diminuiu a violência nesse ano. Criou, a percepção é realidade, a pessoa acredita, acabou. Então, é isso que a gente tem que olhar. O Rubem Gonzalez acredita que a bola da vez agora é segurança pública, para não falar da destruição nacional, e ele falou que nesse tocante o Witzel está se posicionando bem diante do eleitorado. A gente pode ser contra, eu sou contra execução sumária por princípio, acredito que o Rubem Gonzalez também seja. Agora, é a resposta que a população pode querer. Você pode achar um absurdo, mas o Bolsonaro ganhou em todas as favelas do Rio de Janeiro, dizendo que ia legalizar a arma e o caramba, e que era prende e arrebenta. Então, essa política do Witzel, inclusive teve um vídeo curto que ele colocou, né, na semana passada, acho que até vale a pena colocar aqui, eu vou resgatar, em que ele assumiu essa política. Ele falou, não saia com fuzil na rua, se você sair no fuzil na rua, a gente vai te matar. Ele não tem vergonha, e se ele fez isso, não tenha dúvida que ele fez já pesquisas qualitativas e sabe que isso está dando uma ampla popularidade a ele, porque é isso que a população quer ouvir. Aí você fala, é a população da Zona Sul, não sei o que e tal. Nada, vai perguntar na favela se esse discurso de dizer que é para você abater, fazer abate de pessoas segurando fusível é popular ou não. Eu sou a favor disso? Eu não sou a favor. Agora, não dá para você discutir com a percepção e com a vontade das pessoas, que é real numa perspectiva eleitoral. É essa avaliação que ele está falando. Então ele não falou que ele quer que o Witzel seja presidente. O que ele falou é que o Witzel é uma pessoa articulada, diferentemente do Bolsonaro, está fortalecendo muito essa marca do cara que combate a violência e que é implacável contra o crime, e ele falou aí no comentário que descontextualizaram, falando, olha, me dá a campanha do Witzel que eu faço ele presidente. No sentido que ele falou, o cara está bem posicionado. Não quer dizer que ele gostaria disso. Por tudo que ele fala aqui, ele preferencialmente não quer uma pessoa de direita. Agora, ele possivelmente só aceitaria, né, fazer a campanha do Witzel. Eu acho que se o Witzel fosse fazer uma recuperação, fosse o Putin do Brasil. Né, uma pessoa de direita conservadora, implacável no punitivismo, como o Putin é, mas que vai resgatar, de alguma forma, o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Eu não sei se é o caso. Não conheço o Witzel, não tem nenhum elemento para dizer isso. Aliás, ele foi o candidato do Bolsonaro. Então, em princípio, eu não acredito. Agora, o Rubem, como analista, está usando o exemplo do Witzel para dizer como ele acredita que apenas a direita vai ter a capacidade de se posicionar para esse pleito que vai ser construído para a população. Porque a esquerda é refém do discurso dos direitos humanos, que a gente pode concordar. Eu sou a favor do direito penal mínimo, das políticas e da militância pelos direitos humanos, mas eu tenho que reconhecer, é impopular. Não ganha, pelo contrário, perde eleição majoritária. Ainda mais se a Globo, junto com golpes militares, conseguirem construir essa sensação de grande aumento da insegurança, que é preciso dar uma resposta dura. Não temos ninguém na esquerda capaz de empunhar esse discurso do prende e arrebenta, que é o que a população, na avaliação do Rubem, enquanto analista político, quer. Mas estão pegando mais uma vez algo que é facilmente descontextualizável, facilmente estigmatizável, como essa colocação do Rubem Gonzalez, dizer, olha, me dá o Witzel, a candidatura dele que eu faço ele presidente, dizendo, olha isso, tem um fascista, alguém que faz apologia do Witzel comentando no Duplo Expresso. Primeiro eu quero dizer o seguinte, o Rubem Gonzalez, ele é maior de idade. Eu não sou responsável pelo que ele fala ou não. Ele tem espaço aqui para falar o que quiser. Se ele quiser vir na segunda-feira e falar sobre por que ele tem essa avaliação, aliás, ele já disse isso aqui, que ele acha que a bola da vez é segurança pública, e falar por que ele acredita que o Witzel é um nome que pode se posicionar e crescer, ele tem todo o espaço para falar aqui e para falar no programa dele. Então, ninguém tem que vir me cobrar sobre coisas que ele fala. Ele é aberto, ele dialoga com todo mundo no supergrupo dele, ele tem um programa dele e vai dialogar aqui se quando ele vier as pessoas fizerem a pergunta. Agora, quererem estigmatizar o programa por um comentário é uma coisa ridícula. Isso me lembrou, sabe o quê? Virem cobrar a gente porque ele falou isso, que é uma avaliação, ele não disse que gosta ou não, ele disse que é um dado que ele observa, que ele acha que é um dado da realidade, que o próximo presidente vai vir montado na bandeira da segurança. Pode ser que ele esteja certo, cobrem ele sobre essa avaliação, cobrem até se vocês acham que é inconveniente apontar o nome do Witzel. Não sei, ele achou que é ilustrativo. E de fato é. Com esse vídeo do Witzel, eu vou mostrar aqui, é importante esse vídeo, eu vou ver se eu consigo encontrar aqui, para você ver como o Witzel está se posicionando para ser o homem do prende e arrebenta muito mais do que o Bolsonaro, que até na presidência da República não tem essa capacidade. Achei aqui, Mas antes de botar o vídeo, eu quero lembrar o seguinte, sabe o que me lembrou essa história? A vez que o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, de quem a gente está com enorme saudade, esperemos que ele acabe logo aí de escrever os seus livros,
que ele foi dar uma entrevista no Brasil 247 pro Atushi e pro Paulo Moreira Leite, e ele fala, pô, o erro foi colocar a Dilma com essa história do mudancismo, é preciso nome novo, colocaram alguém que não tinha nenhuma história e nenhuma vivência política. Aí o Paulo Moreira Leite vai corrigir ele. Isso aí até eu vou mostrar, tem no duploexpresso.com esse vídeo, se você quiser achar fácil, eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Naquele post da viagem à Rússia clandestina da Dilma Rousseff. Aí o Paulo Moreira Leite fala, não, mas embaixador, ela tem sim uma história política de vida, né? Foi militante da guerrilha, foi torturada. E aí o embaixador vira Paulo Moreira Leite e fala, Paulo, você que é uma pessoa séria, bem informada, você não acredita nisso, né? As pessoas ficaram revoltadas. Como que o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães fala que a Dilma não participou da luta armada e não foi torturada? E aí vieram me cobrar. Falou o seguinte, ele falou uma coisa lá no programa do 247, com editores do 247, e queriam que eu cobrasse aqui no Duplo Expresso uma retratação do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Eu não ia fazer isso porque ele é livre para falar o que quiser, onde ele quiser. Se falasse aqui no Duplo Expresso, poderia ter falado. E se alguém quiser questionar, que questione ele. Eu não sou babá, eu não sou tutor de ninguém que comenta aqui nesse programa. As pessoas têm total liberdade editorial. Você pergunta para qualquer comentarista do Duplo Expresso se eu sugeri pauta. Se eu cheguei e falei, olha, comenta amanhã sobre isso. Não. Até uma surpresa. As pessoas, quando vêm conversar comigo, eu faço o convite e falo, não, e qual que é o tema? Eu falei, não, você escolhe. Você escolhe. O último que teve essa surpresa foi o Beto Almeida. Quando eu convidei ele, o que você quer que eu fale? Eu falei, o que você quiser. O tema que você quiser. E foi assim quando ele participou na semana retrasada, na semana passada e na semana. Ele escolhe o tema. Ele escolhe o tema. Não é só ele. Todo mundo, Rubem Gonzalez, Felipe Quintas, todo mundo escolhe o tema que fale aqui. E são pessoas responsáveis maiores de idade que arcam com as consequências do que falam, pro bem e pro mal. Aqui é um espaço democrático. E o Rubem Gonzalez vai ter todo o espaço para falar aqui da maneira dele, do que ele achar. É uma pessoa que está na trincheira com a gente pela luta, pelo resgate do Estado Nacional Brasileiro, que está em destruição. E ele acha, na avaliação dele, que não tem chance de uma pessoa de esquerda ser eleita se eles conseguirem emplacar essa pauta da violência. E nesse aspecto eu tendo a concordar com ele. A esquerda é refém de algo que, na minha opinião, é bom, que é a bandeira do direito penal mínimo dos direitos humanos. Com isso, ela não vai conseguir responder ao anseio por prende e arrebenta, por barbárie, entre aspas, do povão, inclusive. Não vai conseguir. Então, pautando violência, eles vão fazer o próximo. Presidente. Em eleições fraudadas, tirando pessoa, etc, etc. Então, é isso que o Rubem está falando. E eu quero até ouvir, acho que é importante, na próxima segunda-feira, eu vou perguntar, vou pedir para ele falar sobre isso. Então, agora eu vou mostrar um vídeo que vai te chocar como me chocou. Mas eu tenho certeza que ele falou isso porque antes um marqueteiro fez uma pesquisa qualitativa. Falou, você vai bombar com esse seu comentário, Witzel. Que é isso que o povão quer ouvir, inclusive. Não é só a classe média, não. É isso que o povão quer ouvir também. Poxa, isso aqui para você ver que, de fato, essa vai ser a cartada dele. Ele não tem nenhuma vergonha disso. Olha o sorriso da apresentadora falando com ele. Vamos lá, play. Na lata. O que você tem para dizer na lata aí para os seus eleitores? Não sai de fuzil na rua, não. Troca por uma Bíblia. Se você sair, nós vamos te matar. Recado dado. Ele falou isso sem a menor preocupação com relação à punição, né? Isso aí já está citado. Ele próprio é juiz, ele é egresso da magistratura, é uma pessoa que fala bem, uma pessoa articulada, e falou isso porque sabe que isso é popular. E não é popular na Zona Sul apenas, é popular no morro também. Você acha que no morro as pessoas gostam de andar com a pessoa com um fuzil na mão? Não, eles querem o tráfico clandestino. Tudo como é em São Paulo, como o PCC faz, sem aqueles fuzis, que são realmente algo perigosíssimo. Eu contei aqui na segunda-feira, ou na terça, não lembro, o caso de uma colega num escritório, grande banca de advocacia no Brasil, que morava num bairro de classe média, a Tijuca, estava na varanda, de repente caiu no chão, a família foi ver, uma bala perdida de fuzil, de comunidade que estava a quilômetros de distância, mas o pessoal vai com o fuzil e faz aquele tiro pro alto, a bala faz a parábola, né, caiu no peito dela. A mulher ficou anos em casa, com síndrome do pânico, sem conseguir sair. Então, não tenha dúvida que na comunidade é muito mais gente que é acertada por bala perdida de fuzil e não quer fuzil ali. Então, é muito provável que esse vídeo angarie muita popularidade para o Witzel. Você pode não gostar disso, como eu não gosto. Agora, a gente tem que reconhecer o potencial eleitoral disso, né? E que civilização contra a barbárie é discurso de perder majoritária, como perdemos no ano passado. O povo já está na barbárie. Então, essa história de que vem a barbárie, vem o fascismo, eles estão no fascismo há décadas. Você que está pensando porque agora vai ficar com medo, né, da coisa de classe média, tal, de pegar militância política, o pobre já é massacrado há muito tempo.
Não vai mudar nada na realidade dele. Pelo contrário, ele vê que pode mudar do cara deixar de andar de fusível por temer ali um elemento dissuasivo do cara vir com o helicóptero atirando do alto, matando pessoas de fuzil, que é uma coisa terrível. Ainda na segunda ou terça-feira, a gente tinha um esperacionauta que estava na favela do Jacarezinho sob tiros de um helicóptero desse tipo, matando pessoas com fuzil. Então é uma coisa terrível. Mas se você for fazer uma pesquisa, as pessoas querem isso, majoritariamente, né, no voto majoritário. Então, essa é a avaliação do Rubem Gonzalez, pela qual ele é responsável, mas que eu estou muito interessado em ouvir. Embora não seja do meu gosto, dos meus ouvidos, eu não goste de saber que o Witzel, fazendo esse vídeo de 10 segundos para viralizar, está se cacifando a ser um nome nacional e ser uma alternativa à direita. E o Rubem Gonzalez, ele consegue com isso atingir um público que nós nunca poderemos atingir. A gente vai deixar todo mundo do Prende a Arrebenta cativo da direita para sempre? Não, vamos pegar alguém que pelo menos tenta incutir nessas pessoas um ideal nacionalista e desmontar a farsa desse governo dizer que é nacionalista. Então a gente tem que tentar atingir todos os públicos. Vamos ficar só na nossa bolha do pessoal da passeata pela paz? Não, vamos atingir todo mundo. Então por isso que eu estou interessado, porque esse desafio que o Rubem Gonzalez coloca da questão de segurança como um espinho na garganta da esquerda muito difícil de contornar, é verdade, a gente precisa vir com uma resposta para isso. E ele está falando, o Witzel está se cacifando e é capaz do cara, né, se viabilizar até nacionalmente. Então vou tocar mais uma vez para você ver o sorriso da apresentadora falando disso, um vídeo de 10 segundos feito para viralizar no Zap Zap da extrema-direita. Mais uma vez. Na lata, o que você tem para dizer na lata aí para os seus eleitores? Não sai de fuzil na rua, não. Troca por uma Bíblia. Se você sair, nós vamos te matar. Recado dado. É isso, minha gente. É isso, minha gente. Faça uma pesquisa e saiba se isso é popular ou não no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Agora sim, eu chamo aí Carlos Soberano para a gente concluir o programa. Carlos, você que inclusive é um especialista em segurança. Então, nós temos alguns pontos aí. Primeiro eu queria deixar um alerta. Eu já tinha mapeado essa galera que fica atacando a rede do Duplo Expresso. Uma galera que, por sinal, aparece muito na rede do 171. Tá? Eu tô de olho, eu só dar um recado para eles que eu tô de olho neles, eu sei muito bem, e lembrar para eles desligarem a localização dos tweets deles, que está aparecendo onde eles moram. Tá? É só uma lembrança rápida. Segunda coisa, em relação a essa coisa do Rubens, olha, eu gostaria de dar um alerta para o pessoal da esquerda, que é o seguinte. Se você for ver os programas policiais populares na televisão e no rádio, eles estão o tempo todo pregando que nós estamos num estado de caos completo, de violência exacerbada e extrema no Brasil. Tá? Eles propagam isso. Você vai ver a Dona Maria que está lá em casa, ouvindo aquele programa do final de tarde, ela mal tem coragem de sair de casa. Então, uma proposta dessa como o Witzel pega sim. E 2, isso daí é utilizado porque toda vez que a esquerda vai sair bradando, isso é fascismo, isso não pode, isso daí vai ser utilizado contra a esquerda para reforçar essa ojeriza que se criou num bom e num grande setor da massa popular contra a esquerda. O Caos, e nessa cai como uma luva a história da lei do abuso de autoridade. Olha eles aí querendo impedir o combate à criminalidade, quando é uma lei fake que o monopólio da ação continua com o Ministério Público Federal na prática, ou o Ministério Público Estadual, como a gente mostrou aqui. Então, mais uma vez, a esquerda querendo não só proteger os seus roubos, né, sua corrupção, mas também impedir a ação do Estado contra a criminalidade, a macrocriminalidade, Caos. Sim. E, enquanto isso, nós vemos setores da esquerda falando, olha, para derrotar o golpe temos que soltar todos os presos, temos que libertar todos os presos nas cadeias do Brasil. Gente, isso é uma sociedade capitalista. É muito bonitinho o discurso Foucaultiano, é muito legal, mas na prática isso daí não é possível ser implementado. Tá? É bom a gente lembrar a realidade do trabalhador, tá? Lembrar a realidade do pobre que mora em comunidade, no bairro periférico, e que, sim, está sujeito à violência de todo o dia. E não só a violência da criminalidade, quanto a violência da polícia. Por quê?
A esquerda, infelizmente, não consegue trazer, tá, os trabalhadores da segurança pública para o seu lado. A gente tem que lembrar, se a gente for ver, por exemplo, o salário de um policial militar em São Paulo, o salário, sei lá, de um policial civil no Rio de Janeiro, pelo que ele enfrenta no dia a dia, ele não é muito diferente do salário do trabalhador que carrega marmita no ônibus. É bom a gente fazer, se vocês acham que o que eu estou falando é besteira, faz o seguinte, faz o famoso teste do busão. Pega um ônibus cheio, às 6 horas da tarde, voltando para casa, e começa a puxar papo com as pessoas que estão do seu lado, e vê a opinião delas sobre essa fala do Witzel. Vê a opinião dela, do trabalhador, da pessoa que mora na periferia, que enfrenta 2 horas de condução para ir para casa, qual que é a posição delas. E ver como essa posição, seu discursinho bonito de Praça São Salvador, seu discursinho bonito de Vila Madalena, vai cair dentro desse busão lotado. Você vai ver que você vai ser rechaçado. Você vai ver que vai todo mundo olhar para você de cara feia. Falar, esse cara é maluco. Exatamente. Entendeu? E isso está sendo utilizado nas redes contra nós. Exatamente. Isso está sendo utilizado nas redes para ajudar esse processo de desmonte do Brasil. É muita inocência achar que esse projeto que está aí há tanto tempo, da suposta lei de combate ao abuso de autoridade, sai agora à toa, entendeu? É muita inocência. É guerra híbrida, eles estão com o roteiro o tempo inteiro, Carlos Soberano, aí para concluir. Sim. O roteiro é bem propagado, inclusive eu tive que me aprofundar na parte de elementos sociológicos, de elementos psicológicos, de gatilhos psicológicos e sociológicos utilizados aqui no Brasil, porque eu vejo que além dos meios eletrônicos para se distribuir aí, como o pessoal falou muito do negócio do YouTube, o YouTube... Gente, rede social, o Google, o único interesse deles é ter grana, é ter view. Se aquele tipo de audiência, se os caras conseguirem dar um boost naquela audiência, usando algumas técnicas que são simples, que o Google já sabia, já eram utilizadas há anos e anos, se utilizaram grana para fazer aquilo subir, tá? Mas a esquerda não percebe esse processo, porque ela deixa vulnerável esses gatilhos para o discurso e compra toda a isca que eles lançam. Eles jogam uma isca, a esquerda reage exatamente como planejado. Exatamente como planejado. A tal da abordagem indireta, e é por isso que, parece um jogo de videogame. Analisando como eles não têm como sair dessa armadilha, infelizmente ou felizmente, né, vai saber, é por isso que o Rubem Gonzalez está dizendo que o Witzel se cacifa, sim, a se projetar nacionalmente, apesar, por exemplo, da falência financeira do Rio de Janeiro. Não sei, mas ele se colocando como essa pessoa que acabou com o fuzil do Rio de Janeiro e tal, se construindo, eles colocam como um nome, não precisa ser ele, pode ser outro nome, o Sérgio Moro, de repente, com o pacote anticrime dele, e aí você vê sendo ameaçado pela velha política, pelos corruptos comunistas lá tentando se salvar. Então, assim, esse é o jogo, minha gente, é manipulação, e a gente não pode ser inocente. A gente tem nossos valores? Tem, eu sou contra isso, sou a favor do direito penal mínimo, né, do discurso Foucaultiano, como falou aí o nosso amigo, da política de direitos humanos, claro que sim. Agora, eu sei que isso é um tiro no pé eleitoral. Eu não vou querer, se o Bolsonaro tentar pautar isso, eu não vou entrar nessa discussão, porque é perder de 70 a 30, ou mais até. Vá pro Telegram, coloque medo no vovô Voyer, o general Heleno, vá pro nosso grupo no Telegram, para o nosso canal no Telegram e também para o canal e para o grupo do Rubem Gonzalez. Vai lá questionar ele, perguntar por que ele falou isso, se ele acha isso bom ou ruim, ou se ele acha que é um dado. Vai lá perguntar, em vez de ficar fazendo, indo em rede social, me marcando e marcando outros comentaristas do Duplo Expresso tentando me constranger.
né? Mas que bom, o Caos, que você está de olho aí nessa história, porque eu acho que também tem um dedo de um pessoal que não ficou muito satisfeito com essa nova fase do programa aí e tal. Eu tenho quase certeza. Né, um pessoal que não um pessoal ligado, né, o pessoal que não, há uma, né, uma pegada que não era contemplada e tal, está de olho nisso também, está de olho. Ninguém aqui é bobo, não. Se a gente consegue, se a gente consegue mal ou bem decifrar esse roteiro do golpe, imagina esses golpinhos aí que o pessoal está fazendo para tentar fazer um ataque especulativo e um desgaste de imagem aqui no Duplo Expresso. Não vão conseguir. Não vão conseguir, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu tenho confiança no trabalho que essa rede maravilhosa do Duplo Expresso faz, construindo aqui coletivamente o conhecimento. Então, agradeço especialmente a você, Expressionauta, que vai ajudar, inclusive, a dar combate a essa tentativa patética de pessoas que, né, enfim, não estão contempladas com essa fase do programa, em tentar nos desacreditar, tentar causar cisânia, divisões, etc. Não vão conseguir, com certeza. Tenho confiança no nosso trabalho, tenho confiança em você, Expressionauta. Duplo Expresso.